Pessoal, bom dia a todos. Nós damos sequência aí à nossa aula hoje, falando um pouquinho ainda sobre espelhos esféricos, né? E as lentes, estudo isso da óptica, a gente já vem fazendo aí algumas aulas. Então hoje a gente vai ficar mais em termos de equações, tá, gente? Então está trabalhando bastante aí a equação do aumento linear e as equações de Gauss, que vai ser o foco dessa nossa aula de hoje. Tudo bem, gente? Muito bem. Então, falando um pouquinho sobre equações, né? Nós temos aí uma equação bastante conhecida, que é a equação de Gauss. Lembrando sempre que a equação de Gauss, né, é 1 sobre a distância focal igual a 1 sobre o P, que é a distância do objeto até a lente ou do objeto até o espelho, mais 1 sobre P', que é a distância da imagem até a lente ou da imagem até o espelho. Ok, gente? Então, essa é a nossa equação de Gauss, tudo bem? Aí nós temos aí uma outra equação muito importante para o nosso estudo, que é conhecida como equação do aumento linear, né? O aumento linear, eu sempre gosto de frisar para vocês que é uma representação do tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, ok? Então é uma relação aí entre imagem e objeto. E aí nós temos que o aumento linear, então, na verdade, é o quociente entre o tamanho da imagem, que é o y', sobre o tamanho do objeto, que é o y. Ou nós também podemos calcular esse nosso aumento linear fazendo menos P' sobre P. Lembrando que o P' é a distância da imagem até a lente ou da imagem até o espelho, e o P é a distância do objeto até o espelho ou até a lente. E ainda uma terceira maneira da gente calcular o aumento linear é F sobre F menos P. Lembrando que o F indica a distância focal e o P, distância do objeto até a lente ou até o espelho. Bom, falando um pouquinho ainda sobre as lentes, nós temos aqui uma equação importante, que é a equação de divergência ou convergência de uma lente, tá, gente? Que é C igual a 1 sobre F. Lembrando que quando a lente é convergente, tá? Convergente, o F é positivo. Então, se o F é positivo, a convergência será positiva. Quando a lente é divergente, o F é negativo. Naturalmente, se o F é negativo, a convergência também será negativa. Sempre importante lembrar que a distância focal, que é o nosso F aqui, ele tem que estar em metros, ok? Pois a unidade de convergência ou divergência é a dioptria. Ok, gente? Então essas são as equações mais importantes aí para o nosso estudo envolvendo tanto espelhos esféricos quanto lentes. Muito bem. Dando sequência ainda, né, só para a gente fechar aqui essa nossa primeira parte aqui, que é a parte teórica, né? Aí nós vamos também aqui falar um pouquinho sobre a interpretação de alguns sinais, né? Que é importante aí a gente estar sempre atento a essa interpretação. Bom, primeira interpretação dos sinais é sobre o aumento linear, né? Falando aí do aumento linear ainda, ok? Quando o aumento linear for positivo, maior que zero, indica que é um valor positivo. Se o aumento linear for positivo, a imagem é direita em relação ao objeto. Se o aumento linear for negativo, ou seja, menor que zero, a imagem é invertida em relação ao objeto. Ok? Muito bem. Então vamos ver aqui, ó. Para as abscissas P, P' e F, lembrando que a abscissa é aquela linha que representa a linha do X, né? Elemento real significa que a abscissa é positiva. Elemento virtual significa que a abscissa é negativa. Então, veja o seguinte, se o P, o F ou o P', né, se encaixarem aqui nesses sinais, positivo ou negativo, eles podem ser classificados como reais ou virtuais.
Lembrando também que é muito importante que nas lentes convergente e no espelho côncavo, a distância focal sempre é positiva. Que nas lentes divergente e no espelho convexo, a distância focal é negativa. Falando agora um pouquinho sobre as ordenadas, que é a nossa linha do y lá no nosso plano cartesiano, né? Nós temos a abscissa, que é o x, e a ordenada, que é o nosso y. Bom, elemento acima do eixo principal, né? Ordenada positiva. Então, aqui, se o objeto está aqui, significa que ele é positivo. Elemento abaixo do eixo principal, ordenada negativa. Então, se a nossa imagem estiver aqui, significa dizer que ela é negativa. Então, essas são as convenções mais importantes aí para o nosso estudo voltado às lentes e aos espelhos esféricos. Na verdade, a parte teórica é só uma retomada aí da equação de Gauss, né, e do aumento linear, e a nossa continuidade aqui é a resolução do em classe, que essa é a nossa principal finalidade, é resolver com vocês o em classe de tal forma que vocês consigam acompanhar aí as atividades depois a serem desenvolvidas, ok? Muito bem. E aí nós vamos aí no primeiro em classe, que diz o seguinte: exercício número 1. Em uma loja de cosméticos, Lara encontrou um espelho de maquiagem com um adesivo com a seguinte informação: aumento 5 vezes. Então, essa é a informação que está aí no espelho, ok, gente? Tem um aumento de 5 vezes. Então, se você colocar um objeto frente a esse espelho, ele vai ter uma imagem 5 vezes maior do que esse objeto. Ela comprou o espelho, levou para casa, retirou o adesivo e, ao olhar atentamente para a superfície espelhada, verificou que o aumento produzido dependia da distância de seu rosto ao espelho. Ao ler as especificações contidas na embalagem, Lara verificou que o raio de curvatura desse espelho era de 1 metro e que o espelho produza, de fato, um aumento na imagem de 5 vezes. Qual deve ser a distância do rosto de Lara ao espelho? Para obter a resposta, siga estas instruções. Primeiro, letra A, desculpa. O espelho empregado em maquiagem é do tipo côncavo ou convexo? Bom, gente, nós sabemos que o espelho aplicado em maquiagem é um espelho que ajuda a aumentar o tamanho da imagem. E nós sabemos que apenas no espelho côncavo que isso é possível, tá, gente? Então, o espelho aplicado em maquiagem, naturalmente, ele é côncavo, ok? Então, nós temos aí em maquiagens o espelho côncavo. Então, letra A, resposta côncavo. Letra B. Seu raio de curvatura desse espelho é 1 metro. Qual é a abscissa focal, F, desse espelho em centímetros? Em outras palavras, ele quer saber qual é a distância focal. Nós vimos, né, em aulas anteriores que a distância focal pode ser calculada fazendo metade do raio de curvatura. Então, se você tem metade do raio de curvatura, você tem aí a distância focal do espelho. Então, nesse caso, nós temos que o raio de curvatura do espelho é 1 metro, né? Certo? Então, nós vamos ter aí 1 dividido por 2. Então, se nós temos aí que a distância focal vai ser raio sobre 2, o raio mede 1 metro, então nós teremos 1 dividido por 2, que equivale a 0,5 metros, que é a mesma coisa do que 50 centímetros. Então, nós já temos aí a distância focal equivalente a 50 centímetros. Se a imagem é direita em relação ao objeto, o rosto de Lara é 5 vezes maior, qual é o valor do aumento linear transversal? Bom, naturalmente, né, se o rosto é 5 vezes maior, o aumento linear transversal, ele equivale a 5
positivo, tá? Nós vimos lá nas convenções dos sinais que quando é direta, ela é positiva. Bom, então nós temos aí então já que a letra A é o espelho côncavo, a letra B, a distância focal, ela equivale a 50 centímetros, e a letra C, o aumento linear vale 5 vezes, ou seja, aumento linear igual a 5. Dando sequência aí, vamos para a letra D. A letra D ele está pedindo aí, quando você pergunta a distância do objeto, rosto de Lara, ao espelho, qual é o símbolo empregado para essa incógnita? Então, a distância do rosto de Lara até o espelho, ela é indicada por uma letra, né, que é o nosso P, tá? Então, a distância do objeto até o espelho é representado pela letrinha P. Letra E. Qual é a relação matemática que reúne A, F e P? Existe uma formulazinha que eu posso usar A, F e P, que nós estudamos anteriormente. A indica aumento linear, igual a F sobre F menos P. Então, essa é a relação matemática importante para a gente estar utilizando aí nessa letra E. E para finalizar aí o nosso exercício número 1, faça as devidas substituições numéricas e determine a distância do rosto de Lara ao espelho. Então ele quer saber aí qual é o valor de P usando essa relação que nós acabamos de encontrar. Naturalmente, então nós temos A igual a F sobre F menos P. O aumento linear, que é o A, nós já temos o valor que vale 5. O F nós acabamos de calcular anteriormente lá, que era meio metro, ou seja, 50 centímetros, sobre 50 menos P. Aí nós podemos colocar o número 1 aqui, né, para fazer o produto dos meios pelos extremos, né? Então nós vamos ter aqui, ó, 5 vezes 50, que dá 250. 5 vezes P, que dá menos 5P, igual. E 1 vezes 50, 50. Então, nós vamos ter aqui, ó, menos 5P igual a 50 menos 250. Menos 5P é igual a menos 200. P igual menos 200 dividido por menos 5. Menos com menos na divisão é mais, então P vale 40 centímetros. Então, a distância do rosto de Lara ao espelho equivale a 40 centímetros, ou, para quem calculou em metros, né, 0,4 metros. Bom, então nós vimos aí o primeiro exemplo, né, da aplicação aí das fórmulas da equação de Gauss, do aumento linear, e aí nós chegamos à conclusão aí do nosso primeiro exercício. Muito bem. Além do primeiro exercício, nós temos aí mais exercícios, né? Então nós vamos aí dando sequência aí para o segundo exercício, tá, gente? Lembrando que todos esses exercícios são os em classes que se encontram aí no caderno de atividades de vocês, né? No caderno de sala, na apostila de vocês, onde vocês poderão estar aí completando logo após o término da nossa aula, ou até mesmo seguindo o raciocínio e resolvendo aqui juntos. Bom, aí nós vamos aí para um segundo exercício número 2. Um detetive emprega uma lupa de divergência 20 dioptrias para analisar um tecido manchado de sangue. Ao utilizá-la, ele vê a imagem direita do tecido aumentado de 10 vezes em relação ao tamanho real. Com base nesses dados, a distância que separa a lupa da imagem do tecido manchado é. Então aqui nós sabemos que ele está querendo calcular a distância da imagem até a lupa, que é uma lente, né? Então ele quer saber o valor do P'. É isso que nós queremos calcular aí nessa questão de número 2. O que ele deu para nós aí, né? Ele deu que o aumento linear é 10 vezes maior, né? Então o A ele vale 10, tá?
Então, aumentado 10 vezes em relação ao tamanho do objeto, né? E também ele tem aí uma lupa cuja a convergência é de 20 dioptrias, né? 20 dioptrias, ok? Muito bem, então nós temos aí o aumento linear e temos a convergência da lente. Com o aumento linear e a convergência, nós podemos descobrir aí a distância focal, né? De imediato nós já podemos descobrir a distância focal. Lembrando que a distância focal, ou para a gente chegar na distância focal, nós podemos utilizar aí a relação A igual a F, né? Sobre, opa, aqui nós estamos indo igual, então vamos dar uma melhorada aqui, F menos P. Mas é necessário a gente também descobrir aí o valor do F, né? Usando o C, porque como a gente não tem o P também, né? Aí fica mais difícil ainda. Então, como a gente já conhece aí o C na verdade é 1 sobre F, né? Então, se nós já temos o C, nós já descobrimos o F. Naturalmente, eu vou ter assim, ó, o C vale 20 dioptrias que está aqui, igual a 1 sobre F. O F passa multiplicando, o 20 passa dividindo. Então, nós vamos ter assim, ó, 20F igual a 1. F igual a 1 sobre 20. 1 dividido por 20 equivale a 0,05 metros, que é a mesma coisa do que 5 centímetros. Então, nós já descobrimos aí a distância focal utilizando aí o valor da convergência da lente. Usando a formulazinha da convergência, nós chegamos aí, então, na distância focal. Agora sim, eu já posso usar o aumento linear, né, já que eu conheço a distância focal, e descobrir aí exatamente qual é o valor do P. Então, F vale 5, aqui nós vamos ter 5 sobre menos P, multiplicando aqui, nós vamos ter 5 vezes 10, 50, 10 vezes P dá 10P, igual a 5. Naturalmente, menos 10P vai ser igual a 5 menos 50. Menos 10P vai ser igual a menos 45. O 10 passa dividindo, então eu vou ter que P é igual a menos 45 dividido por 10. Negativo 10 também. Então, o P vai dar exatamente 4,5 centímetros. Descobrimos aí o valor do P, 4,5 centímetros. Bom, 4,5 centímetros, né? Aí nós voltamos aí de novo lá para a equação do aumento linear, porque nós queremos saber o valor do P', né? E o aumento linear é menos P' sobre P. O aumento linear, ele vale 10. Menos P'. O P' não sabemos o valor ainda, então menos P'. O P está valendo 4,5. Passa multiplicando, portanto, negativo. Então, nós temos que menos P' é igual a 10 vezes 4,5, que dá 45. Como o P' é negativo, né, nós multiplicamos toda a expressão por negativo 1, porque a incógnita nunca pode ficar negativo. Portanto, P' vale menos 45 centímetros. Voltamos um pouquinho à pergunta. A pergunta é, nessas condições, opa, eu acho que andamos pulando aqui um pouquinho a pergunta, só vamos voltar aqui só mais um instante. A pergunta é, com base nesses dados, a distância que separa a lupa da imagem do tecido manchado é... Naturalmente, vocês poderiam até me falar, mas não tem resultado negativo. Realmente não tem resultado negativo, mas como ele pede distância,
você dá em módulo, né? Então a distância é 45 centímetros, ou seja, o exercício correto aí está na letra C. Muito bem. Então aí nós já concluímos o exercício 1 e 2, né? Já estão totalmente concluídos aí para vocês fazerem as anotações na apostila de vocês, né? E estarem fazendo aí suas correções também. Bom, aí nós vamos aí para o exercício de número 3. Exercício de número 3, também aí alavancando aí mais uma das nossas atividades, né? Onde ele nos dá os seguintes dados. A fim de se determinar o raio de curvatura de um espelho esférico côncavo e gaussiano, dois amigos tiveram a seguinte ideia. Usando o espelho, projetaram uma imagem nítida de uma lâmpada fluorescente em uma parede e verificaram que as dimensões da imagem eram 4 vezes maior que o da lâmpada. Então, e aí nós já temos um aumento linear, né? Tudo bem? Primeira coisa importante sobre aumento linear, aqui nessa questão ele colocou que a imagem foi projetada na parede e apenas imagens reais, atenção, hein, gente? Apenas imagens reais que podem ser projetadas. E quando é que a imagem é real? A imagem é real, vamos supor, se o objeto está para cima, a imagem tem que estar para baixo. Se o objeto está para cima é positivo, a imagem está para baixo é negativa. E o aumento linear, se eu pegar imagem sobre objeto, eu vou ficar com um negativo com positivo, vai dar negativo. Então, esse nosso aumento linear será de menos 4, ok? O sinal deu negativo porque a imagem é real. Se ela é real, automaticamente ela é negativa por ser invertida. Muito bem. 4 vezes maior que o da lâmpada. A seguir, mediram a distância da parede à lâmpada e obtiveram 120 centímetros. Então, a distância da parede, onde está a imagem, que é o P', até onde está o objeto, que é o P, tudo isso deu 120 centímetros. Então, essa é a distância entre ambos, né, entre a distância da imagem até o objeto e assim sucessivamente. Muito bem. Uma coisa importante, então, que nós podemos destacar aqui do nosso aumento linear, né, que o nosso aumento linear, ele vale menos 4. Em outras palavras, eu posso dizer, então, que menos P' sobre P, né, o aumento linear vale menos 4. O P', eu não sei o valor, né? Então eu vou colocar aqui menos P' dividido por P, ok? Se eu multiplicar aqui, esse passa para lá multiplicando, nós vamos ficar com menos P' igual a menos 4P. Negativo com negativo, positivo. Então, primeira conclusão, P' é igual a 4P. Né? Então, com o aumento linear, nós podemos chegar a essa nossa primeira conclusão importante, tá? Tudo isso usando aí a formulazinha do aumento linear menos P' sobre P. Como nós temos aí a distância que separa, né, o P', o P mais o P' mais o P equivale a 120, então nós poderíamos dizer aí que nós temos uma distância entre o objeto e a imagem equivalente exatamente a 120 centímetros, né? Se nós substituirmos aqui um em função do outro, nós já poderíamos montar um sisteminha aí e tentar descobrir o valor do P e do P', né? Sem sombra de dúvida. Por exemplo, se você sabe que a distância dos dois equivale a 120, perdão, equivale a 120, naturalmente, se P, né, eventualmente aí ele não deu a medida do P, mas a gente pode determinar essa medida utilizando aí a equação que vai ficar. Substituindo, então, nós teríamos assim, ó, P',
P' é igual a 120 menos P. Né? Nós podemos isolar um em função do outro, né? Um em função do outro, aí a gente pode isolar perfeitamente, tá? O que nós sabemos de imediato é que um é 4 vezes maior do que o outro, conforme está escrito logo abaixo aqui, ok? Então, observe o seguinte, se um é 4 vezes maior que o outro, se um medir 40, o outro vai ter que medir 120. Então, vamos fazer uma suposição. Se P, que é aliás, o P', né, que é o mais próximo, então, se o P' estivesse valendo aí 160, o P só vai valer 40, ok? E aí, naturalmente, nós poderíamos estar substituindo isso na equação de Gauss, né? 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Então, nós teríamos aqui, não sabemos o valor do F ainda, né? Então, nós vamos ter 1 sobre F igual 1 sobre P, que nós substituímos aqui como sendo 40, mais 1 sobre P', que é 160. O MMC de 40 e 160 é o próprio 160. Então, nós vamos ter aqui 1 sobre F, 160 dividido por 40 dá 4, e 160 dividido por 160 dá 1. Então, eu vou ter aqui 1 sobre F igual a 5 sobre 160. 5F equivale a 160. 160 dividido por 5, isso vai me dar F igual a 32 centímetros. Se o F mede 32 centímetros, quanto vai medir o raio? Lembrando que o raio é o dobro da distância focal. Então, o dobro de 32, 64 será o resultado dessa nossa questão de número 3. Então, está aí resolvido aí mais um exercício, né? Lembrando que a gente utilizou aí uma simulação de valores, eu poderia ter usado outros valores aqui, nós chegaremos no mesmo resultado, né? Lembrando que nós estamos trabalhando aí, então, com as equações do aumento linear, a equação de Gauss, né? De tal forma que a gente consiga interpretar e resolver as nossas atividades dessa nossa aula de hoje. Bom, gente, então assim, eu resolvi os três primeiros exercícios para vocês, né? Eu gostaria que depois vocês tentassem para resolver o quarto, tá? E espero que tenha ajudado aí nessa nossa aula de hoje, né? Ela ficou um pouquinho extensa, mas eu acredito que é necessário para que a gente possa estar entendendo. Ok, gente? Então, bom trabalho para todos, estarei à disposição aí e até uma próxima oportunidade.